Muito bem. O nosso tema desta semana, ele se refere aos dois aspectos talvez mais fundamentais da produção textual, tá? Que são a coesão e a coerência. Então, eu acabei de colocar o arquivo base lá na atividade de vocês, tá? Que foi colocado agora, porque eu queria que ele viesse paralelo à nossa conversa. Então, eu acabei de colocá-lo lá na atividade de vocês. Ele é apenas uma base de referência para que vocês possam entender a atividade, tá? E aí, vocês têm uma página que foi colocada no material complementar. Nesta página, ao final dela, vocês têm alguns exercícios, tá? Então, é desta página, do material complementar, que vocês deverão usar os exercícios para escolher aqueles que vocês vão colocar na tarefa, tá? O arquivo que está junto da atividade é apenas para estudo, certo? Para vocês lerem e estudarem. O arquivo do material complementar, né, que é em forma de texto, lá no final dele é que tem uns exercícios que vocês deverão trabalhar para a tarefa de vocês, tá ok? Na nossa aula de hoje, tá? Na nossa conversa de hoje, nós vamos fazer 2 exercícios, certo? Para que vocês consigam compreender qual é o foco da tarefa de vocês, correto? Vejam bem, vocês com certeza sabem, né, que a coesão e a coerência fazem parte daquilo que a gente diz assim, da atracação do texto, né? Então, não adiantaria a gente escrever 10 parágrafos se o material que está dentro dos parágrafos e entre os parágrafos não houvesse aquele elo de ligação, né? Não houvesse aquela corrente, certo? Que atraca, que amarra as ideias do texto, certo? Em uma sequência lógica. Então, teve aí um cidadão chamado Charles que estudou isso, em especial a coerência, tá? Porque a coesão, a gente sabe que é o uso de conjunção, né? Que é o uso de vírgulas, de pontuação, que vão, de certa forma, conectando as ideias. Mas o Charles, ele se debruçou sobre a coerência. E aí ele criou, certo? 5 princípios, tá? Que são conhecidos como princípios de coerência de Charles, ou então regras de Charles. Então, por exemplo, você não pode dizer uma coisa numa linha e na linha seguinte você desdizer aquela coisa, você contradizer aquela coisa. Você só pode fazer isso se houver alguma ligação entre essas ideias que permita o entendimento daquela contradição. Se não acontecer isso, você com certeza estará criando ali um obstáculo à compreensão do texto, correto? Então você não pode dizer, por exemplo, o cavalo de Napoleão é branco e logo depois você dizer assim, porém ele é preto. A não ser que você crie algum elo, tá? Algum link ali, alguma ligação que possa fazer as pessoas entenderem essa contradição, tá? Então, isso é um princípio de coerência. Um outro princípio é que você não deve criar orações, tá? Que sejam repetitivas, quer dizer, você usar aquela mesma palavra o tempo todo. Vocês sabem aquela coisa que a pessoa diz assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porém que, aquilo que, mas que, aí vai falando 500 ques em 2 parágrafos.
Então, isso é um outro princípio, tá? Da coerência. Você não deve ser repetitivo. Você deve usar alternativas de coerência, tá? Então, esse é outro princípio do Charles. Tem um outro princípio que fala da progressão, quer dizer, você tem que ir do geral para o específico, para o final. Então, vocês lembram aquela coisa da introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução, é algo genérico, certo? É uma ideia genérica. Depois você vai oferecendo, durante o desenvolvimento, informações específicas, exemplos, né? E lá na conclusão, você faz um fechamento da ideia que você desenvolveu no texto. Então, isso se chama progressão. É você ir desenvolvendo a ideia de forma lógica, né? Até fechar essa ideia. Um outro princípio é o da articulação, ou seja, você precisa fazer com que as ideias sejam relacionadas, né? Você não pode começar um texto falando de futebol e depois, no desenvolvimento dele, você mostra informações, estatísticas e exemplos de basquetebol. E lá no final você diz assim: eu sou completamente a favor de jogar voleibol. Quer dizer, você fez uma salada no texto, certo? Então, essas regras de Charles, elas são bem simples. Se vocês estudarem lá, se vocês lerem o material complementar, vocês vão ver que elas são bem simples, né, da gente observar. Então, eu queria, nessa aula, tentar fazer com vocês, né, uma ilustração disso daí. Então, eu gostaria de começar mostrando essa tela que eu vou compartilhar agora com vocês, tá? Que eu acho que vocês devem tê-la visto já em algum lugar. Tá dando para todo mundo ver? Sim? Sim. Sim. Tá. Sim. Eu vou tentar aumentar um pouquinho, mas eu não posso deixar ela distorcer, tá? Pronto. Acho que agora está claro, né? Muito bem. Eu gostaria que vocês observassem aí, vocês devem ter visto isso nos jornais, né? Essa foto aí, ela foi tirada do Liberal, né, do caderno Cidades, tá? E ela se refere àquela campanha contra o assédio, né, feminino no carnaval, certo? Vocês lembram que houve muita gritaria, né, porque os casos de assédio, especialmente no carnaval, estavam aumentando muito, né? E aí se criou essa campanha. Agora eu queria que vocês observassem bem esta frase que está em fonte grande, né? Mulheres na folia. Não é não. Repetição. Pois não? Repetição. Repetição. Muito bem. Esse é um deles. E o que mais? Essa frase aí, essa oração, ela está clara? Tá bem clara. Está bem clara? Prestem bem atenção, hein? Professor, para quem tem conhecimento de mundo, tá claro sim, porque a gente a gente já está acostumado a ouvir essa frase, não é não, então é em questão de assédio. Se a gente diz não, é porque realmente é não, não quero que me toque, não quero que me beije, não quero que me faça nada. Então, para quem tem esse conhecimento de mundo, então sabe. Agora, caso a pessoa não tenha, por exemplo, for falar isso com uma criança, a criança não vai entender, por exemplo, uma criança de 10 anos, mais ou menos, algo do tipo. Certo. Agora, observem bem. Vamos ler essa frase assim de forma bem natural, né? Mulheres na folia, não é não. Não está certo a minha leitura? Dá a entender que parece que elas não estão na folia. Pronto. Uma ambiguidade. Isso aí criou Como se uma... ela tivesse dois sentidos, né?
É, É como se eu justamente. tivesse Criou dois Eu uma... acho que a sentidos. vírgula, faltou a vírgula no não. Pronto. Faltou Criou a uma vírgula no não, ambiguidade. vírgula é não. É, eu ouvi. Pronto. Ou Exatamente. isso, ou aqueles 3 pontinhos, né? Não é não, certo? Então aí faltou o quê? A articulação, São. certo? Então você tem aí a repetição, porque você usou 2 vezes a palavra não, né? Então isso daí não é aconselhável, pode ser irremediável, mas não é aconselhável. E ao mesmo tempo, se vocês olharem bem, eu posso perfeitamente ler essa oração desta forma: mulheres na folia. Não é não. Quer dizer, dá a entender, né, que as mulheres não devem ir para a folia. Não é não, Isso. certo? Então, nós temos aí um problema de articulação, porque nós deveríamos ter uma vírgula, né? Então, não é não. Teria uma pausa, ou os 3 pontinhos, tá? Então, vocês percebam que muitas vezes é algo que a gente nem percebe, porque a gente está escrevendo ali com tanta naturalidade, né? A gente está escrevendo, e como aí vocês têm a imagem, né? Vocês têm todo aquele outro trecho de texto embaixo da figura. Tem o contexto, né? Que a gente conhece. Então, o que isso leva a pessoa a pensar? Não, eu vou escrever assim porque ninguém vai pensar de outra forma, porque tem essa imagem, tem esse outro texto. Então, a pessoa acaba esquecendo que isso é importante, tá? Mesmo com a imagem, né? Mesmo com um trechozinho lá, a pessoa esqueceu de dar a pausa. Você está dizendo alguma coisa, Clara? Não consegui ouvir. Se não tivesse a foto, professor, ia ficar mais confuso ainda. Não, professor, Desculpa, também Fernando. Não, peraí. Um de cada vez. Fernando, está muito baixo. Diga de novo. Se não tivesse a imagem da mulher, ia ficar bem mais confuso. Com Se certeza. tivesse o texto visual. Com certeza. Com certeza. Clara? Não, Você falou. professor, foi meu microfone que... Não, só tinha aberto meu microfone sem querer, foi isso. Certo. Então vejam que esses princípios, às vezes, né, as pessoas nem conhecem esse estudo do Charles, tá? Eu tenho certeza que lá no ensino médio, quando vocês fizeram aquela preparação para a redação do vestibular, né, vocês não ouviram falar nisso. Então isso é importante, é fundamental, tá certo, gente? E aí, uma grande parte das pessoas não presta atenção nisso. Claro, seria ótimo se nós pudéssemos escrever o nosso texto, produzir o nosso texto e depois pedir para alguém revisar esse texto, né? Mas nem sempre isso é possível. Não é como, por exemplo, um livro que o cara escreve o manuscrito, aí o manuscrito vai para a editora, aí é feita a primeira revisão, volta para o autor, aí ele lê de novo, aí volta, faz uma última revisão. Não é assim que funciona na vida real, né? Muitas vezes, nós precisamos escrever, por exemplo, um memorando ali na hora. Muitas vezes, precisa escrever uma carta circular para distribuir na empresa. Então, a gente precisa, especialmente na redação corporativa, ter muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que parece ser um deslize insignificante pode representar, por exemplo, uma compreensão completamente diferente do que se quer ou do que se pretendeu. Tá certo? Então é preciso ter cuidado. Então o Charles fez esse estudo e nós precisamos dele para lembrar desses aspectos, tá? Muito bem. Tá claro isso para vocês então, gente? Sim. Sim. Muito bem. Então,
vamos fazer o nosso exercício, tá? Eu vou tirar essa tela e vou compartilhar outra, tá bom? Vejam se dá para todo mundo ver. Tá dando para ver? Sim. Tá sim, professor. Ótimo. Então vamos lá, olha. A ideia é nós tentarmos fazer isso de maneira prática, tá? Então nós temos aí algumas frases e eu quero que vocês me digam se vocês conseguem visualizar alguns ou algum desses aspectos que eu acabei de mencionar do Charles, tá? Então vamos ver a primeira. Conheci Maria Elvira, onde me amarrei. Podem comentar. Tá, mas aí. Primeiro vocês precisam dizer se a frase está correta. Conheci Maria Elvira, onde me amarrei. Eu acho que está incompleto, professor. Muito Está incompleta? É linguagem popular. Linguagem popular. Fica uma ambiguidade também? Não, porque se amarrar... Pode ser a pontuação também que está errada. Não, não é, porque se tirar Ele tá vírgula, falando vai conhecer Maria de maneira formal. No final, amiga, poderia ser no final, poderia ser uma interrogação. Interrogação? É, mas isso não é uma pergunta, né? Aí ficaria onde? É uma afirmação, né? Observem Professor, bem. eu acho que tá tendo uma ambiguidade, né? Me amarrei. Maria Elvira. Não, ok, mas olha só. Uma linguagem formal. Tá faltando a outra aspa. Tá faltando a outra aspa, né? No final da frase. Tá, isso aí sim, mas vamos esquecer essa parte aí da aspas, tá? Observem bem a oração. O amarrar aí, ele está sendo usado em sentido figurado, né? Então aí ele não causa problemas, né? O professor, ficaria estranho se tivesse esse conheci Maria Elvira, onde me amarrei e os pontinhos de reticências no final. O problema continuaria, tá? Professor, e se botasse... Oi? Se trocasse me amarrei, quando conheci Maria Elvira? Como é que é? Me amarrei quando conheci Maria Elvira. Ficaria melhor se você dissesse: quando conheci Maria Elvira, me amarrei. Mas, isso aí. Ficaria melhor. Mas aí você criou várias modificações, né, na oração. Eu quero que vocês analisem o material que está aí. Oi? Não houve progressão de texto? Não houve progressão? Não, houve, porque você disse que conheceu uma pessoa e depois disso você casou, né? Você se amarrou. Então aí a progressão está ok. Mas observem bem uma coisa. Você consegue se amarrar a um lugar nesse sentido? Achei que quando ele disse amarrar, quis dizer que ele gostou muito dela. No sentido figurado. Usou a linguagem formal, mas é o que dá a entender. Mas olha só, prestem atenção, olha. Vamos lá. Olha lá a oração. Conheci Maria Elvira. Maria Elvira é um lugar? É uma pessoa? Não sei. É uma pessoa, provavelmente, correto? Sim. Não é isso? Sim.
Isso. Então, gente, esse onde aqui, ó, não está correto, né? Não é onde. Conheci Maria Elvira. Conheci Maria Elvira. Estava focando em tantas outras coisas. Pois é, então, prestem atenção, olha aí. Conheci Maria Elvira. E aí? Deveria ter um pronome, né? Mas como ficaria? Conheci Maria Elvira. E me amarrei nela. Não. Aí fica complicado, né? E me amarrei nela. Eu me amarrei. Conheci Maria Elvira. Contudo, olha, dá um eco horrível aí, hein? Conheci Maria Elvira e me casei com ela. Como é que é? Todavia me conheci Maria Elvira e me casei Olha com só. ela. Seria assim. A primeira coisa é que nós Ou precisamos... poderia colocar só e me amarrei, professor. Conheci Maria Elvira e me amarrei. Pronto. Poderia ser. De Concordo. forma mais simples, né? Onde me Poderia. apaixonei? Podia ser? Professor, não Podia. poderia colocar logo me amarrei? Pronto. Mas, gente, Poderia, barraco logo me tá um amarrei, termo né? muito... Mas, muito olha só, coisa. a primeira providência nossa é dizer que tipo de problema é esse. É contradição? É não contradição? Não, não é. É repetição? Não, não é. É progressão? Não, porque você conheceu e depois se amarrou. Então a progressão está correta. Nós temos aí um problema de articulação, Foram tá? conectivos errados. É. Conectivos ou conectores, não tô vendo. Olha só. Nós temos aí um problema de articulação, tá? Vocês tentem acionar o microfone só na hora de falar, tá? Porque se todo mundo deixar o microfone aberto, vai dar um eco muito grande, tá? Então prestem bem atenção, ó. Conheci Maria Elvira, vírgula, e me amarrei. Conheci Maria Elvira, vírgula, logo me amarrei. Ou você poderia dizer, conheci Maria Elvira, com quem me amarrei. Ou por quem me amarrei. Aí você estaria dando vários significados, né? Para esse amarrar, certo? Conheci Maria Elvira, vírgula, logo me amarrei. Conheci Maria Elvira, com quem me amarrei. Professor, Então, isso tem a aí... ver com conjunção, né? Oi? Isso tem a ver com a conjunção de finalidade, tudo tem a mais. ver isso, tem a ver com o onde, né? Porque Maria Elvira não é um lugar. Então você está usando aí um advérbio, né? Um onde, que não se aplica àquilo que você disse anteriormente, certo? Certo. Então, isso causa um problema de articulação, tá? Você não está ligando as coisas de maneira lógica. Então, isso é um problema de articulação. A sua ideia ficou solta, separada, sem lógica, tá? Ok? Ok. Muito bem. A segunda. Ele sempre foi bom, porém honesto. Podem comentar. É porque, para Não mim, contradição, né? ficou nesse porém como se fosse alguma coisa negativa. Tipo, ele é bom, porém ele é honesto. Certo. Mais alguém quer falar? Ficou uma contradição, né? Ele já falou que ele é bom, aí tá repetindo de novo que ele é honesto, né? Bom, mas generoso não significa necessariamente honesto, né? O cara pode ser desonesto e generoso.
Poderia mudar por uma pergunta essa Não, presta frase, atenção. professor? Não, a primeira coisa que vocês precisam me dizer é qual é o princípio que está aplicado aí, daquelas regras que nós falamos agora. Ah, agora eu tô tímida. Peraí. Não tá tendo relação? Professor, peraí. Não tá tendo relação, quase. Não está tendo relação? Olha só, você tem aqui 2 adjetivos, né? Positivos, correto? Correto. Então aí tem relação, né? Olha o microfone, gente. Poderia ser uma adição também, tipo, ele sempre foi bom e honesto. Tudo bem, mas aí a gente já está corrigindo, revisando a oração. Primeiro eu quero que vocês me digam qual é o princípio que está mal aplicado aí. Existe uma contradição aí? Esse porém, depois da vírgula, acho que muda muita coisa. Como é, Cristiane? O porém, após a vírgula, por exemplo, ele foi bom, vírgula, porém, honesto. Sim, mas... Eu acho que retirando esse porém e colocando como uma vitória adiciando a vírgula e botando o e honesto, acho que melhoraria a frase. Não, tudo bem. Provavelmente a correção... Contradição, professor. Contradição, porém Não. contradição. Olha só, o princípio é a não contradição, tá? Quer dizer, é você não usar contradição. Então, vocês acham que aí a frase está contradizente? Quer dizer, você está usando aquilo ali é uma contradição? Sim. É? Sim. Por quê? Contradição seria se você dissesse assim, ele é bom, porém mal. Aí isso aí seria uma contradição. Vejam aí o seguinte, nós temos 2 pontos aí a considerar, tá? Bom e honesto são 2 adjetivos, certo? Positivos, certo? Semelhantes, vamos dizer assim, similares. Então, aí não houve progressão, tá? Ele manteve tudo no mesmo nível, correto? Não houve progressão de ideias. Repetição, não, porque bom e honesto não tem o mesmo significado. Porém, ele não usou progressão, tá? Ele não estabeleceu algo como ele é bom e sempre procurou ajudar os outros. O bom e o honesto não traz um crescimento de ideias, né? Não tem uma relação. Então, nós temos aí um problema de progressão e, ao mesmo tempo, um problema de articulação, como vocês já mencionaram aí, com o uso do porém. Porque o porém, ele traz a ideia de algo contrastante, né? Certo? Quer dizer, são ideias antagônicas. Quando a gente usa o mas, porém, né? Todavia, isso é uma ideia contrária, contrastante, né? Antagônica. E aí, nós não temos isso, certo? Nós não temos ideias antagônicas. Então, o porém também não foi bem aplicado. Então, você teria que dizer algo como ele é bom e honesto. Ou então, ele é bom e sempre honesto. Usar a conjunção de adição, não é isso? Isso, exatamente. Tá? Por quê? Porque você tem ideias que são semelhantes e não contraditórias, tá? Certo? Então, aí você teve progressão e articulação. Tá ok, gente? Vamos para a letra C.
os alunos não entenderam todos os assuntos, pois estes que foram aprofundados. Progressão? Progressão? Onde é que está o problema da progressão? Eles não entenderam os assuntos, certo? Que foram aprofundados. Então aí está tudo bem, né? Não tem problema de progressão. Você deu o assunto e depois aprofundou. Nós temos aí novamente, né, gente, um problema de Relação? de Relação? relação e de articulação, né? Porque, olha só, os alunos não entenderam todos os assuntos, né? Teria que ser aqui uma vírgula. Inclusive os que foram aprofundados. Porque aí, olha, todos os assuntos. Então, aqui, você tem uma não contradição, né, também, certo? Porque, olha, se você disser, os alunos... Olha o microfone, gente. Olha o microfone. Vocês precisam ter cuidado com o microfone aberto, se vocês estiverem em algum lugar onde há mais pessoas, tá? Bem, olha só. Os alunos não entenderam todos os assuntos. Então, foram todos. Correto? E não só os que foram aprofundados. Então, aí você tem uma não contradição. Porque se foram todos os assuntos. Inclusive os que foram aprofundados. Tá? Então, vocês precisam ter muito cuidado. Aparentemente, né, quando você lê essa oração aí, você não vê nada demais. Certo? Então, os alunos não entenderam todos os assuntos, pois estes que foram aprofundados. Quer dizer, os assuntos, né, que foram aprofundados. Então, veja bem, o problema aí é que eles não entenderam todos os assuntos, não apenas os que foram aprofundados. Então, aí, você teria que dizer, os alunos não entenderam todos os assuntos, vírgula, inclusive os que foram aprofundados. Porque aí você não causa essa contradição. Certo? Vocês precisam ter muito cuidado com isso, gente. Isso acontece demais, tá? A letra D é mais fácil. Vamos lá. Eles fugiam da polícia. A polícia foi mais rápida e prendeu eles. Essa tá fácil, hein? Articulação em relação? Não, aí tá tudo certo, né? Repetição, professor? Repetição, não é isso, gente? Olha aí. Eles. Polícia, polícia. E olha, como a gente fala assim, né? Então, olha, eles fugiam da polícia. Esta, quer dizer, a polícia, né? Esta foi mais rápida e os prendeu. Mas não é assim que a gente vê, né, nas redações, nos textos, certo? E nem quando a gente fala. Eles fugiam da polícia. A polícia, e repete, polícia, foi mais rápida e prendeu eles. Quer dizer, essa repetição aí,
ela não é uma coisa que deixa a frase clara, com fluidez, sabe? Aquela coisa que você está lendo e está vendo que foi bem escrita. Então, isso é problema de repetição. Você repetiu eles, repetiu polícia. Certo, gente? Vocês estão vendo como as coisas são complicadas? Olha aí a letra E. Vamos comentar a letra E. Ele era escritor sério. E ela era professora honesta. E o poder cegou eles. Progressão? Repetição. Tem repetição. Pontuação. Pontuação, que não tem nenhuma, né? Então, nós temos aí repetição e você disse progressão. Né? Por quê? Sério, honesto, né? Isso. São qualidades positivas, né? Que não foram bem desenvolvidas aí na oração. Então, nós temos repetição, quer dizer, ele, ela, era, sério e honesto, que são semelhantes, eles, cegou eles. Então, a gente tem aí repetição e tem progressão, tá? E ainda, né, gente, nós temos uma certa contradição aí nessa frase. Por quê? Se ele é sério e ela é honesta, tá? Como é que o poder corrompeu eles? Oi? Como o poder corrompeu eles? Pronto. Então, isso daí também é uma não contradição, quer dizer, o princípio, né? Porque existe uma contradição na frase. Então, vocês vejam, olha, que houve 3 princípios de coerência que foram desobedecidos aí. E muitas vezes a gente olha para essa frase, tá? E não se vê problema nenhum. Ele era escritor sério e ela era professora honesta e o poder cegou eles. Professor, numa questão, vai ser as 3, né? A resposta? Pode. Ou vai ser só uma dominante? Não, pode ser uma dominante, mas você pode ter mais de um princípio desobedecido no mesmo elemento, tá? Você não tem que ter só um princípio, você pode ter vários, que é o que aconteceu aí. Então, olha, ele era escritor sério e ela professora honesta. Não precisa de era de novo, né? Então, ele era escritor sério e ela professora honesta, vírgula. Porém, ou mas, né? O poder os cegou. Essa seria a frase melhor de ser escrita, né? Então, ele era né? Um escritor sério e ela uma professora honesta, vírgula. Mas, porém, contudo, o poder os cegou. Então, vocês percebam, gente, que essas frases que vocês estão vendo aí, elas são escritas com a maior naturalidade, tá? Muitas vezes, são elementos que nós falamos e depois nós escrevemos como falamos. E aí a gente não percebe os problemas, a gente não percebe que aquilo está com um certo problema de lógica, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Por isso, o Charles fez esse estudo e eu coloquei ele aí para vocês estudarem. Olha, gente, vocês não fazem ideia da quantidade de elementos estruturais confusos e sem sequência lógica que a gente encontra nos trabalhos de graduação, aquele TCC que você escreve lá no final do curso. Vocês não fazem ideia. Por quê? Porque a grande maioria de nós não procura ter cuidado na hora de produzir o seu texto.
e vocês lembrem aquilo que eu disse lá no início do curso, que escrever um texto, produzir um texto, é igual a matemática. Tem um processo. A gente tem que obedecer princípios. A gente tem que seguir aqueles critérios. Senão a gente vai pegar as respostas, colocar lá na equação, ver qual é a que cabe e dizer que acertou. Mas a gente não sabe resolver a equação. Então vamos lá. Letra F. Há um grande número de pessoas que não entendem e não se interessam por política. Progressão. Repetição do não. O maior problema aí é a repetição do não, né? Que não deixa a frase muito clara, certo? Existe também aí um problema de progressão, porque entender e interessar não são consequentes, né? Certo? Certo. Então aí, como a gente poderia melhorar essa oração? Nós poderíamos dizer assim, ó, há um grande número de pessoas que não entendem nem se interessa, né, por política, ou nem se interessam por política. Então, a gente tiraria esse não que foi repetido aqui e o substituiria por nem. Bem, eu quis trazer esse exercício prático, tá? Porque se a gente faz esse estudo lá das regras do Charles, sem mostrar uma ilustração delas, a gente acaba não entendendo muito bem esse estudo dele, certo? Mas vocês tenham a certeza que a repetição e a não contradição são princípios que acontecem com uma frequência enorme nos textos. Sabe aquela coisa de você dizer assim, o Brasil, aí você repete Brasil 10 vezes, em um parágrafo. Quando você poderia, por exemplo, dizer assim, Brasil, Nação, sociedade. nação, território, terra-mãe, né? Pátria, certo? A sociedade, enfim, há uma série de alternativas para que você possa evitar essa repetição. E vocês perceberam aí no exercício que numa simples frase, você repetir uma palavra 2 vezes, dependendo da colocação em que ela esteja, né, você acaba criando um elemento ruim de você ouvir, de você ler e de entender. Certo, gente? Então, olha, prestem bem atenção. O nosso percurso foi, nós definimos texto, certo? Avaliamos os elementos textuais. Depois, nós falamos sobre os tipos e os gêneros, para vocês conhecerem as características de cada um. Agora nós estamos falando de coesão e coerência, para que a gente, então, passe, daqui a pouco, né, a falar de redação corporativa, que é o que interessa mais de perto para vocês. Porém, durante o curso de vocês, vocês vão produzir textos, tá? Vocês vão fazer esse TCC lá no fim. Aí o que acontece? O cara fez esse estudo aqui no primeiro semestre. Quando chega lá no último, ele já se esqueceu de tudo de novo e já está de novo com aqueles mesmos vícios que ele sempre trouxe ao longo da vida dele escolar. Então, vocês precisam se monitorar com relação a isso.
se policiar com relação a isso. Vocês precisam ter cuidado com esses aspectos que muitas vezes passam desapercebidos. Ok? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então, só reiterando, lá na atividade desta semana, vocês têm um texto complementar, tá? Falando sobre esses princípios do Charles, e lá no fim dele, vocês têm uma espécie de exercício, tá? Vocês vão escolher lá, eu acho que estou pedindo dois ou três exemplos lá na tarefa, mas é o suficiente, 2 ou 3 exemplos, e vão comentar, são 3, né? E vão comentar esses princípios que vocês acham ou consideraram que foram desobedecidos em cada uma, tá? Então, é um exercício prático para vocês aplicarem esses princípios exatamente como nós fizemos aqui agora. Certo, gente? Certo. Só para dizer a relação, os 5 princípios, né? Como é? É só para dizer os 5 princípios, não é isso? Sim, você vai dizer, né? Você vai dizer que foi o princípio tal que você observou e justificar, né? Dizer aonde é que está o problema, certo? Então, por exemplo, se você dissesse, olha, foi repetição, porque a palavra não foi usada 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes. Então, você vai dizer qual foi o princípio que você observou e justificar, correto? Correto. Mais alguma pergunta, gente? Bem, eu vou tirar essa tela, então, tá? Bem, só reforçando, tá? Que até o final do período da aula de vocês, quer dizer, até as 8h30, eu estou lá no chat. Caso vocês lembrem de alguma coisa que não lembraram agora e quiserem me acionar lá no chat, é só entrar lá na plataforma e falar comigo no chat, tá certo? Certo. Certo. Alguém gostaria... Professor? Pois não? Eu vi que tem alguns exercícios em outro material que é para treinar. A gente poderia mandar para o senhor através do chat, aí o senhor corrige? É isso? Assim? Não, se você quiser, pode mandar, tá? Mas o exercício que você tem está no fim lá do material complementar, certo? Não é o que está lá nos slides junto com a tarefa. Vocês têm aquele slide, aquele material que acompanha a tarefa, que é o material base, e lá na plataforma, separado da tarefa, tem um material complementar, que é sobre esses princípios do Charles. Que foi justamente o material que entrou domingo, né, professor? Isso. Material que... Isso. Porque o material base eu coloquei só agora, tá? Esse material complementar, que é em forma de texto, lá no final ele tem várias frases. Vocês vão escolher 3 e comentar. Ok? Professor, se o senhor fizer chamada, coloca presente no meu nome, que eu estou chegando em casa, mas meu celular está descarregando. Sem problema, fica tranquila, Cristiane. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Como é? Ok. Ok, certo. Eu estou vendo uma pessoa que está com um nome que não corresponde à sua foto, à sua figura. Você tem que ativar o seu... Isso, agora, pode falar. Paulo Diego que tá, né? Isso, como é o seu tô nome? no meio do meu tio, por enquanto.
Mas como é o seu nome? É porque depois eu tenho que colocar presença para você. Ana Carolina Melo da Graça. Tá, Ana Carolina. Prazer, Ana. Muito bem, gente. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, então? Não. Muito bem. Então, muito obrigado por terem participado da nossa conversa. Foi um prazer enorme ter vocês aqui, assim, né, em tão grande número. Isso me deixa muito feliz e muito satisfeito. Eu espero que vocês continuem participando das nossas conversas, tá? Com a mesma frequência de sempre. Uma boa semana de estudos a todos. Se cuidem, tá? E nos vemos na próxima aula, tá bom? E reiterando que eu estou lá no chat, caso alguém precise falar comigo lá. Tá bom assim? Um grande abraço a todos. Um abraço, professor. Um abraço, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau. Oi, amigos. Como é que tu vai assistir aula no mercado? Tá de sacanagem. Fala, Murigol. Oi, amigo. Tá baqueado, guerreiro. Tô morto hoje. Tô vendo mesmo. Passando Covid virtualmente. Já tá repreendido. Tô de máscara. Ah. Tá, vou desligar. Vou... Falou.